Olá, gente. Sou Drica Menezes, coach, astróloga e professora de inglês corporativo. Bom, hoje eu vim falar basicamente do mapa do nosso ex-ministro Sérgio Moro. Bom, eu não tenho o horário exato, vi na internet dois astrólogos que fizeram o mapa dele com o horário das 13h45. Entretanto, não tenho certeza que esse horário é correto, então eu procurei não usar esse horário como um norte para analisar o mapa dele, mas aplicar uma técnica que eu aprendi em Oxford, num congresso que eu estive lá, com o astrólogo Michael Luttin. Ele nos ensinou uma técnica muito legal e que tem um nível de assertividade bastante grande, que é colocar o Sol às 6 horas da manhã do dia do nascimento do indivíduo, tá? Então foi isso que eu fiz aqui para analisar o mapa do Sérgio Moro. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1972, não temos a certeza do horário, então eu coloquei às 6 horas da manhã, ok? Na cidade de Maringá, Paraná. Bom, vamos lá. Quando a gente coloca esse horário das 6 horas, normalmente dá um sol de casa 1, tá? E aí, no caso, ele tem 3 planetas em Leão, né? Então, esses 3 planetas para casa 1, que se forma um stellium, tanto de casa quanto de signo, ou seja, 3 planetas na casa 1, no signo de Leão, tá? Os 3 estão em Leão, que são Sol em Leão, de casa 1, Mercúrio em Leão, retrógrado, de casa 1, e também Marte em Leão, de casa 1. Não sei se vocês já observaram, né? Vamos falar um pouquinho desse Mercúrio retrógrado, né, em Leão. Não sei se vocês já observaram, ele não tem uma fluidez na forma de falar, né? Ele tem essa retórica de uma certa forma um pouco truncada, ele não é tão fluido, né, para falar, mas como ele é uma pessoa que tem um nível educacional muito alto, é claro que tem o certo cuidado para falar, e a gente está falando de um Mercúrio em Leão, então um Mercúrio que sabe se posicionar. A gente sabe também que ele é uma pessoa muito discreta, que não gosta muito de aparecer. Essa questão de não querer aparecer, porque ele tem um ascendente aí, no caso, em Câncer. E a Lua, né, ela tá lá na casa 10, e ela tá quadrando esse ascendente, além de ser o regente desse mapa inteiro e o dispositor, o regente do ascendente dele. E quando a gente fala do arquétipo de Câncer, normalmente uma pessoa que tem Câncer, ela tem uma certa dificuldade de lidar com o público, né? Tem essa coisa de proteção, né? Em relação a uma imagem pública, né? Uma pessoa que tem uma forma mais ponderada de aparecer, porque é Câncer, né? Então tem essa coisa de autoproteção. Mas vamos focar nesse stellium, que é muito importante, né? Um stellium leão. Leão a gente já sabe que é aquele arquétipo do ego, que tem a questão da individualidade muito forte, né? E a gente está falando de um stellium, que é Sol, Mercúrio e Marte, né? Então, uma pessoa que preza muito o valor da individualidade, da autoridade, da autonomia, isso para ele é muito importante. Então, quando a gente pega o discurso dele de saída do ministério, mas e faz um contraponto com o discurso do presidente Bolsonaro, a gente percebe ali algumas nuances quando a gente olha o mapa dos dois, até quando a gente faz esse mapa composto, né, que a gente chama de sinastria, e a gente começa a ver as questões aí que tem de diferença de atitude e onde que bate também na relação dos dois, né? O Moro, ele preza muito essa questão da autonomia. Não é que ele tenha problemas com a autoridade, mas ele procura ter um trabalho cuja autonomia e autoridade esteja nas suas mãos. Para ele é muito importante isso. Quando tira isso dele, é quase que tirar o chão dele. Então eu acredito, analisando o mapa dele, algumas previsões, tanto anterior do que aconteceu desde novembro, vem tendo algumas questões aí que estão pegando essa questão da autonomia dele, e
a gente vê sempre o último fato que aconteceu, que é essa questão do delegado ser exonerado, o Valeixo, né? E aí todo mundo acha que foi isso. Não, isso foi a gota d'água, na verdade, né? Ele já vem com uma questão aí de insatisfação já de algum tempo, tá? Bom, para não ficar tão longo, eu vou falar mais ou menos o que vem acontecendo. Por que isso, essa saída dele aconteceu agora, né? Porque a insatisfação já vem de um bom tempo, mas por que aconteceu agora? Eu vou falar das questões de previsão do mapa dele, tá? Tínhamos aqui, temos, né, ainda, né? Agora em abril e maio, um trânsito de Saturno quadrando o MC dele, que é a carreira, né? Essa coisa da vocação, em abril e maio, ou seja, qual que é o significado dessa interpretação? É ele se sentindo muito cobrado e muito responsável, mas muito desconfortável também nessa posição. E aí o que acontece? Se a gente voltar à questão realmente aqui, ó, das secundárias, né, que eu fiz umas anotações, agora mesmo em abril, quando ele, né, pediu a demissão, existe um aspecto que é lua progredida fazendo uma oposição ao ascendente dele, que traz término de parcerias, mudanças. Aí tem ainda, né, na lua progredida, pré-natal, lua pré-natal, problemas profissionais, mudanças profissionais forçadas, ele saindo desse cargo, não realmente querendo, mas sendo forçado por conta de pegar os seus valores, as suas crenças, os seus princípios, né? Aí a gente tem um pouquinho mais lá pra frente, entre agosto e setembro, ele tendo novamente algumas divergências que tem a ver com parcerias, né? Ou com até chefe. De novo vai acontecer esse certo desconforto, que traz o quê? Um certo desapontamento também, decepção. Isso tá forte no mapa dele entre agosto e setembro. Mas temos um pouquinho antes, né? Entre junho e julho, um aspecto nas secundárias dele que traz aquela coisa de desvendar fraudes, traições, coisas que, enfim, ele às vezes estaria obscuro e de repente as coisas são elucidadas nesse momento. E aí entre agosto e setembro também, ao mesmo período daquele que tem as divergências, a gente tem uma sensação aqui, ele vai, né, ter uma sensação de força e poder, de conseguir enfrentar toda uma questão aí que pega o emocional dele, tá? Tem mais aspectos mais pra frente, só vou falar de mais um que pega a saúde dele entre novembro e dezembro. Ele pode vir a ter uma saúde um pouco mais frágil, né? Que pode pegar o estômago dele. Bom, é o que mostra aqui nas secundárias, né? Bom, por que ele agiu agora? Quando a gente fala de ação, a gente precisa olhar Marte. Marte em trânsito, né? Pegando o mapa dele. Então a gente tinha aqui em análise, temos ainda, né, porque esse aspecto ainda está perdurando, Marte oposto a Mercúrio, que dá esse sentido de ação na comunicação, de falar aquilo que pensa, né, porque ele tem um Mercúrio retrógrado, lembremos disso, ele tem um Mercúrio retrógrado, então é uma pessoa que não se expõe muito através da sua comunicação, né, então quando ele tem aí a cutucada do Marte, ele tem impulso para falar. E também esse Marte estava fazendo oposição ao próprio Marte de mapa dele, que traz exatamente esse desconforto tão grande que pode até ser interpretado de impulsividade, ter um impulso, mas nesse caso a gente não pode esquecer da lua que ele tem. É uma lua em Áries. Aí quando a gente fala, a lua em Áries, ela é super impulsiva. Mas ela tá na casa de Capricórnio, ela tá lá na casa 10. E ela tá bem aspectada. Então, muitas vezes, essa lua dele, ele jogava essa energia, né, essa energia impulsiva, mais pro trabalho, para fazer as coisas andarem. Tanto é que ele é o protagonista aí da Lava Jato. Então ele traz a emoção, a paixão. Aí é que até entra essa questão da parcialidade dele em relação ao que aconteceu na Lava Jato, porque há essas divergências de olhares em relação de como que ele se portou diante da Lava Jato, tá? A gente não pode ignorar esse aspecto, né? Porque eu não sou advogada,
mas existem vários contrapontos. Alguns advogados concordam que a atitude dele foi uma atitude ética e outros não, né? Inclusive, eu até abri aqui, ó, tem uma matéria de novembro, né, que foi quando o mapa dele também estava bombardeado, ele estava se sentindo muito engessado naquele momento, né? Tem uma matéria aqui que saiu na Conjur, Lava Jato fez pesquisa interna e conclui que Moro foi parcial com Lula, né? Então, assim, essa parcialidade, quando a gente olha no mapa dele, ela pode acontecer realmente, porque é uma lua em Áries, né? Então é uma lua que não é muito racional, é mais impulsiva e coloca muita paixão naquilo que está fazendo. Então foge um pouco dessa questão mais racional. Não é uma lua, por exemplo, em Virgem, Aquário ou mesmo em Capricórnio, né? Que tem aquele emocional mais distante, impessoal, quando analisa algo, né? Então pode acontecer realmente que ele tenha essa parcialidade, mas lembremos sempre que ele, quando a gente olha o mapa dele, ele tem um mapa muito ético, né? Porque a casa 2 dele abre em Leão, né? E o Sol tá na casa 1, então uma pessoa que preza muito pela verdade, né? Ele é muito determinado, vai atrás da verdade. Bom, voltando um pouquinho mais o mapa para a gente finalizar sobre o mapa do Moro, em novembro de 2019, Plutão estava bem na cúspide, em trânsito, da casa 7 dele, fazendo oposição ao ascendente dele, que é aquele desconforto que eu falei em novembro, que aconteceu, né? Que ele se sentia engessado, com menos poder diante da situação. Então ele, assim, se sentiu muito insatisfeito, uma sensação de imobilidade, né? Mas Saturno também fazia oposição, né, ao ascendente dele. Então traz essa coisa de engessamento. Bom, é isso. Muito breve, eu fiz aqui algumas explicações. Tem também o Saturno, né? Quando a gente volta para os trânsitos, Saturno fazendo um trígono com Plutão agora mesmo, trazendo essa força e poder para se estruturar e se colocar. E eu já mencionei, né? Ele fazendo uma quadratura com o meio do céu, que é essa coisa de romper com autoridades por conta de cobranças e impostas que ele não concorda. E aí a gente tem também Netuno fazendo um trígono com ascendente, trazendo o que para ele nesse momento? Entendimento sobre as questões, né? É meio que tirar o véu e enxergar as coisas como elas são. Bom, só para finalizar, realmente agora, vamos falar do mapa dele. Então, eu coloquei o horário das 6 horas da manhã, que aí a gente traz, né, o Sol para casa 1, né? E aí tem Mercúrio em Leão, retrógrado, mais Marte, ou seja, combinando aí um stellium, né? Tem essa coisa da vaidade também, do orgulho do que faz, né? Uma pessoa que tem bastante vaidade de ego, vamos dizer assim, né? A Lua em Áries, na casa 10, bem aspectada, então por isso ele não tem tanto impulso, né? Uma pessoa que sabe controlar os seus impulsos, principalmente porque rege o ascendente que está em Câncer e que manda nesse mapa inteiro, ok? Bom, é isso, uma coisa bem rápida, bem breve do mapa do Moro. É claro que eu fiz algumas anotações a mais aqui, mas para não ficar tão longo esse vídeo, eu finalizo por aqui. Um grande beijo para todos, a gente se vê por aí. Tchau!